E aí, minha gente, beleza? Tudo bem? Só alegria? Hoje nós vamos começar com uma série de vídeos sobre as efemérides de 2020. Chico, o que são mesmo as efemérides? São aqueles fatos, aqueles acontecimentos históricos que estão completando o aniversário, digamos, redondinho. Uma década fechada, um século fechado. São fatos, são acontecimentos, são elementos históricos que têm uma grande ocorrência nas provas, nos vestibulares. E então, a partir de agora, a gente vai trabalhar aqui vários temas. Eu vou gravar vários vídeos trazendo as principais efemérides para você. Você que está se preparando para o vestibular, você que está se preparando para o Enem, para que você fique ligado, para que você dê uma atenção a mais para estes temas. E o primeiro deles, o que nós trazemos? O que nós temos aqui? Chegada de Cabral ao Brasil em 1500. Aquele episódio que ficou conhecido como Descobrimento do Brasil. De que maneira que isso pode aparecer na tua prova? Bom, a primeira questão é justamente questionar. Será que foi um descobrimento? Será que esse termo descobrimento ele cabe aqui? Será que Cabral veio ao Brasil de forma totalmente acidental? Será que foi um acidente? Será que foi um descobrimento? Bem, esta é uma temática bastante problematizada nos estudos de história, né, e nos tempos mais recentes, de forma muito intensa mesmo. Então vale a pena a gente pensar o seguinte: Cabral provavelmente não veio para cá por acaso. A chegada dele ao Brasil faz parte de um contexto, sim, estamos falando do contexto da expansão marítima ou das grandes navegações, onde Portugal teve um grande destaque, sim. Mas por que é importante lembrarmos que isso faz parte de um contexto? Bem, esse processo de expansão marítima, esse processo das chamadas grandes navegações, marcou profundamente a época que podemos chamar de transição da Idade Média para a Idade Moderna, século XV, século XVI. É um contexto em que os reinos europeus, e no caso específico Portugal, era um reino que estava com poder centralizado, era o chamado Estado Nacional Moderno, aliado com a burguesia, em busca de possibilidades de riquezas, possibilidades de lucros que pudessem ser, obtidos através das navegações. Você lembra que Portugal estava em busca do famoso caminho das Índias? Portugal queria chegar nas Índias contornando a África, né? O famoso périplo africano, para conseguir obter especiarias nas Índias por um preço baixo, né? Que isso gerasse lucros. Pois, Portugal estava nessa empreitada marítima desde o comecinho do século XV, galera. Desde ali de 1400 e pouquinho, Portugal já estava nessa empreitada das grandes navegações da expansão marítima. Tanto que em 1498, 2 anos antes, Vasco da Gama conseguiu concluir a viagem às Índias, chegou às Índias, voltou carregado de especiarias. E aí em 1500 vem a viagem de Cabral, certo? Mas por que vale a pena a gente refletir sobre essa história de Cabral não ter vindo ao Brasil por acaso? Porque provavelmente, meus amigos, Cabral, ele veio já com o propósito, já com a missão de fazer um reconhecimento, de tomar posse oficialmente dessa terra. Porque Portugal já sabia da existência dessa terra. Chico, como é que nós podemos saber que Portugal tinha conhecimento? Galera, lembra do Tratado de Tordesilhas? Tratado de Tordesilhas, aquele tratado firmado entre Portugal e Espanha para a divisão das terras do Novo Mundo, as terras da América. O Tratado de Tordesilhas, galera, é de 1494. Cara, é bem antes da chegada de Cabral ao Brasil. Então, em 1494, Portugal e Espanha já faziam uma partilha do Novo Mundo. Tá, mas como é que eles já sabiam que existia essa terra aqui? Porque ainda antes
em 1492, Cristóvão Colombo, um navegador italiano, mas a serviço da Espanha, acabou chegando aqui no continente americano. Ele achou que estava dando a volta ao mundo, indo para as Índias, mas de fato ele acabou esbarrando aqui na América, em 1492. Em 94, Portugal e Espanha, Tratado de Tordesilhas. Será então que Cabral veio ao Brasil por acaso? Será que foi ocasional? Provavelmente não, meus amigos. Até porque, depois da estada no Brasil, em abril de 1500, a frota de Cabral partiu para as Índias. Claro que nós tivemos alguns afundamentos, mas a frota de Cabral partiu para as Índias. Foi às Índias, comprou especiarias e voltou para Portugal depois disso. Certo? Por isso, amigos, é muito possível que você encontre este questionamento, esta problematização em alguma prova. Será que o termo descobrimento cabe? Será que ele faz sentido? E a análise que a gente faz aqui, a análise que a gente percebe que é a abordagem mais correta, a abordagem mais adequada ao que aconteceu. Cabral não veio aqui por acaso. Ou seja, os portugueses sabiam da existência da terra. Vieram aqui tomar posse. Fazer um reconhecimento também, porque é claro que se de repente metais preciosos fossem encontrados, né, talvez até o foco de ir para as Índias depois buscar especiarias fosse deixado de lado. Beleza? Amigos, fica ligado. Outro ponto que pode aparecer na sua prova relacionado a essa efeméride é a questão da visão eurocêntrica dos europeus, a visão eurocêntrica dos portugueses, né? Isso fica visível na própria carta de Pero Vaz de Caminha. Pero Vaz de Caminha, né, que descreveu, né, as primeiras impressões dos portugueses nesta chegada ao Brasil em 1500. Então narrou os primeiros contatos, né, entre portugueses e indígenas. Contatos esses que foram pacíficos, até colaboraram para criar uma certa visão na Europa de que aqui poderia ser o paraíso perdido, né? Os índios inocentes, pacíficos. Foi assim que Caminha os descreveu. Caminha também escreve que não há evidências de riquezas imediatas, de ouro, prata ou similares por aqui. Mas ele escreve, sim, muito sobre os indígenas e sobre esses primeiros contatos. E Caminha afirma na carta que, na visão dele, a principal missão portuguesa nessa terra seria catequizar estes nativos. Caminha descreve a realização da primeira missa lá em Porto Seguro. Ele afirma que os indígenas assistiram à missa demonstrando uma certa devoção, uma certa aceitação. Então a nossa missão nessa terra deve ser catequizar esse povo. A visão eurocêntrica é evidente. Nós estamos chegando aqui, temos a missão de salvá-los. O que seria a visão eurocêntrica? Nós somos o centro. Nós temos a cultura superior. Então olha só esses pobres aqui, né? Esses selvagens aqui, pacíficos, ainda bem, né? Temos a missão de catequizá-los. Vamos catequizá-los. Então isso fica evidente aí nesses primeiros contatos e algo que pode, como o Chico disse, aparecer em algumas das provas que você vai fazer. Certo, meu povo? Tranquilo? Então, efeméride importante, 520 anos da chegada da frota de Pedro Álvares Cabral ao Brasil. Beleza? Eu aproveito para convidar você a conhecer o perfil do Chico lá na rede de estudos Passei Direto. Tem vários materiais gratuitos disponíveis esperando por você. Beleza? Procura lá, procura o perfil do Chico, História Chico Hits, segue lá e a gente se encontra por lá também, assim como por aqui, por todos os meios que a gente pode ter contato. Valeu, galera. Um grande abraço, até a próxima. Tchau, tchau.